presidente do CREA Tocantins, engenheiro civil Daniel Iglesias de Carvalho, para fazer o uso da palavra, dando início a esta 70ª sessão plenária extraordinária do CREA Tocantins. Boa tarde a todos. O som está saindo bem? Por causa da máscara, às vezes eu não saio meio abafado. Fico muito feliz de podermos encontrar-nos aqui para poder colocar alguns assuntos em dia, né? Se é assim que podemos chamar, porque geralmente final de ano, começo de ano, existe uma lacuna de trabalhos da Câmara especializada e trabalho de comissões, e aí para que possamos atender as demandas dos profissionais, foi solicitada e votada e aprovada essa nossa sessão plenária extraordinária, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos assuntos muito importantes para tratar aqui, desde análise de processo, quanto avaliações relacionadas a comissões e tudo mais. Eu tenho, para ser breve nessa nossa abertura, nesse começo, eu queria passar uma informação que eu tive essa semana que me deixou muito satisfeito. Permite eu tirar a máscara aqui, está embaçando o óculos. Essa semana nós tivemos Essa semana nós tivemos alguns relatórios que vieram da administração, principalmente da parte de registro, atendimento, onde a gente começou a contabilizar e gerar relatórios também para o Confea de questionamento sobre atendimento. E algumas coisas me deixaram muito feliz e eu quero compartilhar isso com vocês. A gente chegou a números de que a presidência, quando eu digo a presidência, não sou apenas eu, a presidência chegou a atender cerca de mais de 800 pessoas, mais de 800 atendimentos no ano passado, a presidência conseguiu fazer. O nosso WhatsApp, que começou a trabalhar razoavelmente há pouco tempo, o som está saindo bem? Porque para mim está horrível. Não, porque lá está falando. Obrigado, Fred. Então, só retomando, fiquei muito feliz, por exemplo, o atendimento do WhatsApp, que é uma ferramenta onde você tem um robô, vamos dizer assim, que faz as respostas iniciais e depois ele encaminha para o departamento adequado. Ele fez, em média, 900 atendimentos ao mês. O WhatsApp fez, em média, 900 atendimentos ao mês. Isso tem dois lados muito bacana. Diminui a fila do telefone, porque o WhatsApp consegue atender várias pessoas ao mesmo tempo. Então, diminui a fila do telefone, porque respostas simples conseguem ser respondidas pelo próprio robô, pelo próprio sistema. E faz com que as pessoas também, um segundo ponto importante, é que elas confiaram naquele sistema. Entendem que aquilo funciona bem, porque funciona 24 horas. Então, 900 atendimentos foi a média mensal do WhatsApp. E para aqueles que estão questionando, não é cada frase conta como atendimento, não. Em 24 horas, se eu, Daniel, estou sendo atendido pelo sistema, nas 24 horas conta como apenas um atendimento. Ele só vai contar como outro atendimento no dia seguinte. É isso que, então, muito bacana. Os inspetores e as inspetorias, de maneira geral, fizeram um atendimento na ordem, todos somados no ano passado. Então, teve Augustinópolis em torno de 150 atendimentos, Araguaína em torno de 350 atendimentos, feito na maioria por inspetores, seja atendimento ou sejam solicitações, demandas. Na somatória total, deu mais de 1.200 atendimentos feitos nas inspetorias também, seja pelo administrativo, seja pelo inspetor. Então, também, no nosso relatório, nos deixou muito satisfeito. E eu queria, então, na verdade, compartilhar esses dados com vocês, que nós estamos compilando esses dados, e mostrou tanto que as inspetorias têm feito atendimento e como isso tem sido gratificante para o profissional em poder estar sendo atendido, né? Isso que nós pensamos, ainda que o ano passado, a gente não pode nem contar o ano inteiro, porque o ano passado teve pandemia, com algumas restrições de atendimento presencial. Mesmo assim, essa demanda foi alcançada.
E esse ano, a nossa expectativa é que a gente consiga manter esse número, talvez aumentá-lo, para que a gente consiga fazer. Tanto que a nossa perspectiva do WhatsApp, nesse momento, é passar por uma contratação de 3.000 atendimentos ao mês. Então, hoje, nós estamos fazendo na média 900. A perspectiva é de que na próxima contratação ele permita cerca de 3.000 atendimentos ao mês. Então, gostaria de compartilhar com vocês algo que acaba sendo administrativo, mas que ele atende à ponta, ele atende ao engenheiro, ele atende ao profissional, que quer o atendimento, que quer rápido, que quer ser atendido, ser ouvido e encontrar alguém que dê as respostas para ele. Então, de maneira geral, seja o atendimento da presidência, seja o atendimento das inspetorias, seja o atendimento do WhatsApp, acho que cumprimos bem esse primeiro ano. Sem mais alongar, vamos passar então para a ordem do dia da pauta. Temos já quórum suficiente. Então, nós temos alguns itens. Vou dar a apresentação do relatório de sindicância, da comissão de sindicância, item 2. Perfeito. Estava conferindo se tinha inclusão de pauta. Fui orientado que para extraordinária a pauta tem que ser fechada, né? Para sessões plenárias extraordinária, a pauta não pode chegar aqui e ela ficar sofrendo alterações, inclusões de novos assuntos. Então, por isso que eu estava só conferindo se existia a inclusão. Fui orientado para que não abrisse inclusão por isso. Dessa maneira, então, passamos para o item 2, apresentação do relatório da Comissão de Sindicância de Inquérito relativo ao processo número 8265-2021, 8267-2021. Eu solicito gentilmente que a TI desligue as câmeras e que os convidados, caso tenha algum convidado que não faça parte da votação, com exceção da assessoria, da mesa e do jurídico, que os demais, por favor, se ausentem da sala. E peço também gentilmente que encoste a porta na saída e que controle para evitar que qualquer pessoa desavisada acabe entrando, tá bom? Então, peço que desligue. Já foi desligado a transmissão? Então, só esperar a equipe se ausentar, com exceção, obviamente, do jurídico e de quem está secretariando aqui. Eu preciso que alguém passe o microfone, porque a gente vai precisar de microfone espalhado. Eu estou vendo que só está um comigo aqui. Precisava já deixar esse microfone de uma maneira fácil, para que no debate a gente possa... Oi? Boa tarde a todos, presidente. O senhor falou de inclusão e exclusão, porque estou vendo aqui que o conselheiro Lincoln veio substituindo o conselheiro George, né? Então, já está resolvido já a parte de exclusão, né? Sim, caso tenha exclusão, então eu entendi o seu pedido. Antes, então, de entrarmos no item 2, existe algum processo que será retirado de pauta pelos senhores? Eu tenho. Passa o microfone, por gentileza. Boa tarde, tudo bem? Quanto tempo, né, presidente? Lincoln aqui. Tem aqui, o Jorge não me passou, né, esses processos, então eu vou pedir a exclusão aqui do 4.1. Do 4.5, 4.12. Todos que tem o nome do George aí tem que excluir aí. A gente precisa que você dite qual que é para poder ficar registrado. Só é 3, já falei já. Perfeito. Mais algum precisa de exclusão, senhores? Alguém passa o microfone, por gentileza, para o conselheiro aqui ao lado? 4.15, por favor. 4.15. Conselheiro Marden. Conselheiro César. Boa tarde. Boa tarde a todos. O processo 4.28 foi colocado em diligência. 4.28 colocado em diligência.
Alguém passa o microfone, por favor, para o conselheiro lá no fundo. Manuel. Também aqui da companheira, que vai anotar agora, é o 4.6. 4.6 também é retirado de pauta, conselheira? 4.6? Isso. Então, 4.6. A conselheira Gergreis. Mais algum, por favor, Manuel? Presidente, processo 4.18, número do processo 3886-2020, é em diligência para parecer jurídico, tá, senhor presidente? 4.18. 4.18. Né? Mais algum conselheiro? Sarri aqui no lado, por gentileza, e o conselheiro aqui na frente. Túlio também, que... Presidente, o processo número 4.19, abrir diligência me colocando como impossibilitado de relatar. Perfeito. Então, 4.19 tem que sair em diligência para ser nomeado um outro conselheiro para tal. Presidente, também solicito para colocar em diligência o processo 4.27 para obter parecer jurídico, que houve dúvida de entendimento e aí eu necessito um parecer jurídico. Perfeito. 4.27 também. Vou fazer um relato, então, como a transmissão voltou, só para deixar para aquelas pessoas que estão acompanhando online que a pausa ela é regimental, ela é obrigatória para casos de processos que correm em sigilo. Então, não pode ser feita a transmissão por algum motivo, seja sindicância, seja ético ou qualquer outro processo que corre em sigilo, por isso foi feita a pausa, por isso está sendo feita a retomada agora, já com o item 4, que são análises dos processos, onde o conselheiro Michelin vai estar fazendo a apresentação do relato, 24, processo número 1739/2021, interessado J. Pereira Miguel Filho, Imóveis, ME, assunto fiscalização de obra, relator, engenheiro Luiz Henrique Flores Michelin. O processo 1739/2021, exercício ilegal, pessoa jurídica, sem objeto pertinente às atividades sujeitas e afins. Na data do dia 8 de fevereiro de 2021, verificou-se pela fiscalização em bloco de rotina a execução da reforma de prédio comercial da J. Pereira Bringel Filho. No momento da fiscalização, foi identificado como autor dos projetos de engenheiro civil Frederico Minharro Prado. Foi arrolado o RT, número TO 2020 00 do 24/21/40, a qual está devidamente registrada no CREA, pesquisa ao sistema citado. E no ato de fiscalização também foi iniciado o registro RT de execução. Então, nesse sentido, a falta de responsabilidade técnica, no caso, a empresa foi autuada pelo exercício ilegal da profissão e não possuir profissional legalmente habilitado para a atividade e exercer a obra sem essa tal obrigatoriedade, conforme o artigo 6º da Lei 5.194/66. Considerando de acordo com o auto de infração que a pessoa jurídica autuada exerceu a atividade de execução de obra ou serviço localizado no endereço na rua Suadoca Correia, 250, setor central no município de Araguaína, Tocantins, tendo infringido o artigo 6º, a linha A da Lei 5.194, 24 de dezembro de 1996, e diz: exerce legalmente a profissão de engenheiro, arquiteto, engenheiro agrônomo, pessoa física ou jurídica, e realizar atos ou prestar serviços privados reservados aos profissionais que trata desta lei, que possuem registro do Conselho Nacionais, considerando que a atividade de execução de obra está relacionada à engenharia civil, por do exercício privado aos engenheiros civis devidamente registrados no CREA e, portanto, a pessoa jurídica autuada ao desenvolver tais atividades tem a intimação profissional legalmente habilitada, exerceu ilegalmente a profissão de engenheiro civil, o que evidencia infração da linha A do artigo 6º da Lei 5.194/66, que sujeita a aplicação de multa prevista na linha E do artigo 7.3 da mesma lei. Considerando que o auto de infração foi elaborado diante da observância das informações mínimas do disposto do artigo 11 da Resolução 1008/2004 do CONFEG, que não consta em relação aos princípios da ampla defesa e contraditória, considerando que não consta nos autos de infração e que a pessoa autuada tenha sido penalizada preteriormente pela infração consignada no auto de infração, de forma que presume que ela é primária,
considerando que a infração é grave e que não foi regularizada e dessa forma não há profissional legalmente responsável pelas atividades técnicas descritas no auto de infração, e voto em concordância e consonância com a decisão da Câmara Especializada em Engenharia Civil, Geologia e Minas, voto pela manutenção da multa, considerando a gravidade da infração fixada no valor máximo nos termos do artigo 73, a linha E, da Lei 5.194, 24 de dezembro de 1966, tendo por evidência a infração do artigo 6º, a linha A, desta mesma lei. Esse é o voto. Em discussão. Votação, permanência como está. Contrário se manifesta. Abstenção. Teve defesa, mas é nada a ver. Não, eu exclusivo do Paulo. O 4.1 foi exclusão do Paulo também, né? Do George. 4.2 agora. Processo número 652321, interessado Daniel Francisco, engenheiro Luiz Alves. Um adendo, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar as mulheres, né, que eu não tive oportunidade de estar com as senhoras. Né, parabenizo pelo dia 8 de março, parabéns a vocês e parabéns para nós que podemos estar na companhia de vossas excelências. Boa tarde a todos, boa tarde mesa, boa tarde aos conselheiros, senhores servidores e demais convidados. Bem, o processo aqui que eu vou relatar é o processo número 6523, né, /2021, que trata de uma inclusão de título, né? A solicitação, né, de inclusão de título de Química. Esse processo cadastrado em 12 de 7 de 2021, né? E em 21 de 7 de 2021, a gerência técnica, né, do CREA manifestou-se quanto à solicitação, né, informando que esse curso ele era um curso de licenciatura, né, e que não integra a tabela de títulos do sistema Confea-CREA, instituído no anexo, né, da resolução 473/02 do Confea, e, portanto, não é objeto de registro no CREA Tocantins. Né? E mesmo que fosse bacharelado, deveria registrar no Conselho de Química, perante ao CREA. E é objeto de registro de título de engenharia química. Aí, em 28 de 7 de 2021, o profissional solicitou, através de e-mail, que fosse encaminhado para análise na Câmara. Em 24 de 10 de 2021, foi encaminhado para julgamento e homologação. Em 1 de 10 de 2021, o processo foi retirado de pauta, né, na Câmara Especializada de Engenharia Civil, né, Geologia e Minas, por se tratar de modalidade química e encaminhado para análise ao plenário do CREA. Aí, em 29 de 10 de 2021, essa relatora baixa o processo de diligência, solicitando o encaminhamento do processo à Comissão de Educação e Atribuição Profissional para realização de análise curricular e verificar se atendia na resolução do CONFEA quanto à inclusão do título de engenheiro químico. Em 2 de 12 de 2021, né, a SEAB apresentou a seguinte deliberação: firmar o entendimento que o curso de Química, seja licenciatura ou bacharelado, não deve ser objeto de análise formal do CREA, para a inclusão de título e extensão de atribuição nos termos da resolução 1073/2016. Então, da fundamentação, né, considerando que o requerente é engenheiro de química que solicita a inclusão de sua graduação de Química no CREA, ofertado pelo Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná, considerando que o curso de licenciatura em Ciências com habilitação em Química, em questão não integra a tabela de títulos do Sistema Confea-CREA,
instituído no anexo da resolução 473/2002 do CONFER, portanto, não é objeto de registro do CREA, Tocantins, considerando que o curso de Química está vinculado ao Conselho Regional de Química, a quem compete o registro do referido título profissional, observado que o Conselho de Química procede ao registro de profissionais com graduação na modalidade de licenciatura. E considerando que, por não ser que integra as profissões do sistema CONFER-CREA, não é de atribuição legal proceder à análise curricular do curso de graduação em Ciências, Aplicação em Química para fins de inclusão de título e tampouco para fins de extensão de atribuição profissional. Voto pelo indeferimento desse processo. Em discussão, votação, ao permanência do Estado, contrário se manifesta. Abstenção. Ok. Próximo item, obrigado, conselheiro. Eu posso aproveitar que eu já estou aqui e já fazer um outro relato. Sim, se eu não me engano, é o 4.11. Item 4.11. Né? Ele é o processo de número 6672/2021, que trata do exercício ilegal da pessoa física. Né? O autuado do Sebastião de Oliveira. Né? Aqui foi lavrado a infração de 16/7/2021, imputando a pessoa jurídica autuada a conduta infracional, né, tipificada no artigo 6º, alineado da Lei 594/66, que diz que exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo a pessoa física ou jurídica que realiza atos ou presta serviço público ou privado reservado aos profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos conselhos regionais. Os fatos foram constatados pelo agente fiscal do CREA, Tocantins, por meio de relatório de fiscalização, onde consta que a pessoa física não possuía profissional legalmente habilitado em área civil, pela execução da obra e nem pela elaboração de projetos complementares, destinando apenas a autoria de projeto arquitetônico e de execução de projeto arquitetônico. A obra é localizada no quadrante 151, na Alameda 06, lote 9, QI 21, no plano diretor sul, no município de Palmas, Tocantins. A pessoa autuada ela foi devidamente notificada do auto de infração em 28/7/2021 via AR e apresentou defesa. Em 13/11/2021, o presente processo foi analisado pela Comissão Especializada em Engenharia Civil e Geologia em Minas. E a votação foi unânime pela permanência da multa no ponto máximo, por não ter sido regularizada a infração. Em 21/2022, foi apresentado defesa ao plenário regularizada a multa. Da fundamentação, considerando que, de acordo com o auto de infração, a pessoa autuada exerceu atividade em engenharia civil por não possuir profissional legalmente habilitado em engenharia civil para execução da obra, nem pela elaboração de projetos complementares, existindo apenas a RTs, a autoria de projeto arquitetônico, de execução de projeto arquitetônico, de obra ou serviço localizado no interesse da quadra 151, Alameda 06, código 09, QI 21, plano diretor sul, no município de Palmas, Tocantins, tendo infringido o artigo 6º da Lei 554, né, para a que diz que exerce legalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados reservados aos profissionais de que trata essa lei e não possui registro nos conselhos regionais. Considerando que a pessoa autuada foi do auto de infração em 28/7/2021 e apresentou defesa, considerando que a atividade de elaboração de projetos complementares e execução da obra está relacionada à engenharia civil, cujo exercício privativo de civis devidamente registrado e que, portanto, a pessoa autuada, ao desenvolver tais atividades sem a indicação do profissional legalmente habilitado, exerceu ilegalmente a profissão de engenheiro que evidencia infração alinhada ao artigo 6º da Lei de número 5.194/66, que é sujeita a aplicação na linha D do artigo 773 dessa mesma lei. Considerando que o auto de infração foi levado à observância das informações mínimas dispostas no artigo 11 da Resolução 8/2004 do CONFER, e que não consta violação aos princípios da defesa do contraditório,
Considerando que não consta a informação de que a pessoa autuada tenha sido penalizada preteritamente pela infração constitucional no auto de infração, conforme presumo que ela é primária, considerando que, embora a infração, isso não exime a autuada das penalidades previstas para o Instituto, comprovado nos autos, sendo apenas um atenuante do critério de aplicação de multas. Eu voto pela assim disposto, pela manutenção de multa fixada no valor mínimo, nos termos do artigo 73, a linha D, da Lei de 5.194, de 24 de dezembro de 1966, por ter sido evidenciado a infração ao artigo 6º, a linha A, dessa mesma lei, tendo em vista a condição de primariedade da pessoa autuada e a regularização do fato da verificação. É a multa mínima. Este, como diz, é o voto e relato. Em discussão. Votação. Por favor, como está. Contrário, se manifesta. Abstenção. Uma. Ok. Mais algum? Né? Próximo é item 3. Engenheira Lucilene, a relatora. O interessado é Daniel Francisco Padilha, no processo 6523 de 2021. Boa tarde a todos. É uma solicitação de uma certidão especial profissional. Eu coloquei no certificado dele, dessa certidão, todas as atribuições dele como profissional e dei o deferimento a favor dessa certidão. Tem só uma certidão. Uma certidão consta todas as atribuições dele. Ele exercer a profissão dele. Ele é tecnólogo. Em discussão. Por favor, aqui eu. Senhor Thiago. Lucilene, você já tinha visto isso antes? Eu também não. Alguém já tinha tido a oportunidade de... Pois é. Ver um processo desse, certidão específica de profissional, eu nunca tinha visto isso. Estou pensando por que esse processo está aqui no plenário. Não, mas mesmo assim, certidão? Para tirar uma certidão? Sei. Não. Não. É porque, para mim, é curioso. Não, a minha curiosidade é só uma certidão de um profissional que está registrado, adimplente, é tecnólogo e precisar vir para aprovação em plenário. Não vejo fundamento disso, não. Não, mas não é não, né? Isso aqui é uma homologação, praticamente, ué. Sei não. Esse trem tá. Correto. Mais alguém? Ok. Em votação. A favor desse. Só um minuto. Lucilene, você deu a certidão para ele de acordo com a decisão da gerência técnica, você fez? As atribuições dele. A gerência técnica simplesmente me deu uma orientação sobre como fazer essa certidão. Fui atrás das atribuições deles para constar nessa certidão. Ok. Em votação, favores permaneçam como está, contrário se manifeste. Abstenção. Ok.
Próximo item, obrigado, conselheira, é o 4.4, engenheiro mecânico Cláudio Zanata, o relator, processo número 9441/2019, interessado Guilherberg Nascimento, Santiago. À vontade, conselheiro. Boa tarde, nobres conselheiros. Esse relato me deu uma dúvida danada, até mesmo eu pedi auxílio à assessoria técnica, porque se trata de um geógrafo. E esse caso, eu analisando profundamente, eu vi que ele já tinha sido até relatado na Câmara de Civil. Porque, na época, na Câmara de Civil, tinha a parte da... E cabia, né, que era a agrimensura. E, portanto, foi feito, eu fiz praticamente uma cópia ipsiliter do relatório, né, civil, e perguntei, né, na assessoria técnica, porque ela veio para a plenária, se a pessoa não fez o contraditório, né? Não reclamou porque não foi aprovado a RT. Aí o que foi explicado para mim foi porque a agrimensura saiu da civil. Mas, fazer o quê, né? Aí, como eu fiz a cópia ipsiliter da civil, eu praticamente só expor meu voto, né? Pelo exposto anteriormente embasado pelo artigo 3º da lei número 6.664/79, e após o prazo de defesa do interessado já ter expirado há 1 ano, e não foi protocolado recurso ao plenário, no CREA Tocantins, voto pela anulação da RT número TO 2018 0115 9543 em análise, conforme solicitado pela descrição da decisão da CSGA, né, CREA Tocantins, número 146/2019, do protocolo interno da consulta de atribuição, número 8045 de 2018, que está na folha 1625. Em discussão. Por favor, alguém? Tiago? Zanata, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. O sujeito, então, é geólogo, ele entrou com um pedido de anulação de RT na Câmara de Civil. Na época, ele fez um RT, né, fazendo um licenciamento ambiental. Certo. As atribuições, ele não tinha essa competência. Certo. Aí a Câmara mandou anular a RT. E não mandou arquivar o processo? Pois é, aí a Câmara anulou a RT e você agora está ratificando a anulação da RT. Está votando pela anulação da RT. Ok. Explicado para mim que, no caso, a agrimensura não faz mais parte da Câmara de Civil. Aí tinha que Mas essa explicação não tem fundamento nenhum, porque se já foi julgado pela Câmara, o processo já morreu, ué. Não existe. Mas já, né? Tem fundamento. Mas beleza, obrigado. Senhor, eu posso também já relatar o meu... Mais alguém sobre esse processo ou não? Não, é o outro processo. Não, para antecipar logo, né? Vamos lá, mais alguém? Está em discussão ainda? Em votação, por favor, permaneça como está. Contrário, se manifeste. Abstenção? Ok. Próximo, qual que é o item, Renato? 4.14. 4.14. Processo 410/2021. Isso. No caso aqui, o atuado é Expedito Leite Mourão, engenheiro civil. Esse aqui é o caso, né, de falta de anotação de responsabilidade técnica. No caso, na fiscalização, em loco, né, foi encontrado projeto e tudo, e ele era responsável
tanto pela parte de projeto e de execução. E só tinha a RT só de projeto. E também não tinha placa, né? Aí é o caso que ele pegou e depois ele veio e providenciou, né, a RT de projetos, colocou devidamente a placa no local, foi fotografado, e eu só, no caso aqui, eu diminui de pena máxima para pena mínima. Ok, em discussão. Votação. Por favor, permaneça como estão. Contrato se manifeste. Abstenção. Ok. Obrigado, conselheiro. Mais algum? Só nesses dois, né? Próximo item 7 e 8, né? Bloco. Então, passamos adiante. Então, 4.9. É o meu. Processo 440/2019. Interessado Jaqueline Dias Gomes. Assunto: revisão de atribuição profissional. Relator em nome. Ah, tem que colocar. Você que ia colocar tudo no bloco para frente, não tem outros, não? É só esses dois? Então, pronto. E o outro, quem que é o outro relator? É o César. Ok, então processos número 12/19/2022 e processo 476/2022. Em discussão, votação. A favor, dos permaneçam como estão, contrário se manifeste. Abstenção? Ok. Aprovados. Agora o processo 440/2019, item 4.9. Interessado Jaqueline Dias Gomes Muniz. Assunto: revisão de atribuição. Relator, engenheiro José Fernando. Dias Gonçalves, né? Dias Gonçalves. Isso mesmo. Bom, conselheiros, esse processo aqui não é apontando o dedo, falha para ninguém não, tá? Mas ela é um puxão de orelha para nós. Eu queria que observasse muito bem o que foi feito aqui e o que isso pode causar para a gente lá na frente lá. Vamos lá. Considerando que o processo número 440/2019 foi avaliado preliminarmente pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e Mecânica e Metalúrgica e foram favoráveis à emissão da RT e, consequentemente, da CAT. E considerando que, posteriormente à emissão dessa CAT, né, a Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas emitiu decisão de Câmara indeferindo a solicitação da profissional, ou seja, contrário a uma RT e uma CAT que já tinha sido emitida por essa profissional. Então, considerando que a profissional tem formação em engenharia de produção e considerando que a profissional requer anotação técnica em serviço de obra, serviço na área de engenharia civil, engenharia sanitária, engenharia ambiental, que são áreas na qual requer especialização, havendo necessidade de conhecimento específico nas áreas de engenharia civil e sanitária, há exemplos nas áreas de saneamento, considerando que a interessada não cursou diversas disciplinas no seu curso de graduação que lhe forneçam esse conhecimento, tal como controle de resíduos sólidos, poluição ambiental, saneamento, tratamento de efluentes, fundações e saúde ambiental. Considerando que a interessada cursou somente disciplinas de gestão ambiental, cuja a ementa versa somente sobre conteúdos generalistas e legais. Considerando que a interessada não cursou conteúdos nas áreas específicas de gestão, de gerenciamento de resíduos sólidos, considerando que a interessada não apresentou nenhum diploma de pós-graduação na área de saneamento, e considerando que a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, Mecânica, não possui atribuição para avaliar pedidos de anotação na área de engenharia civil e engenharia sanitária, considerando que, após decisão desfavorável da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia Mínima e Minas, a profissional entrou com recurso no plenária do CREA Tocantins, e considerando que há indício de exorbitância das atribuições solicitadas pela profissional citada no processo,
Solicito, esse aqui é um processo que eu emiti diligência, tá? Solicito a Comissão de Educação e Atribuição Profissional, CEAP, do CREA Tocantins e a Assessoria Jurídica, que emita parecer conjunto, manifestando-se sobre o processo da engenheiro de produção, se possui ou não atribuição para o serviço de limpeza urbana, conforme consta no contrato que está em anexo, contido nos processos 440/2019, em nome do engenheiro de produção Jaqueline Dias Gonçalves Muniz. Eu fiz questão, engenheiros, de apresentar isso aqui, apesar de ele ser em diligência, porque isso tem uma defesa de um advogado já anexada junto com esses autos aqui, com esse processo, e muito provavelmente ele vai para a justiça comum, tanto quanto também para o CREA. Como tem aqui limpeza, né, que é limpeza urbana, essa profissional é de Brasília, daquela antiga empresa que tinha aqui, você lembra? Valor, né? Então, possivelmente, ela vai para outras instâncias recorrer. Zé Fernando, só uma dúvida aí. Ele foi para engenharia elétrica para... Isso, produção. Tá. Aí ela pediu uma consulta de atribuição. Aí a elétrica e mecânica de produção concedeu a atribuição. Deu a CAT. Tá. Aí ela foi para a Câmara de Civil. Pediu anulação dessa RT, consequentemente, da CAT, que já tinha sido demitida. Pois é, mas a RT dela tá descrito o que lá? Para RT para quê? Serviços de limpeza urbana responsável. Engenheiro. Pois é, então assim, mas a Câmara de Civil está correta. Eu não sei o que tinha na CAT dela, mas está correta. O Tiago aqui. A Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas. O conselheiro Tiago, por favor. Teve uma ressalva mais favorável, porque ficou assim, muito genérico, em âmbito da engenharia de produção, só que ela anota todos os serviços no âmbito da... Foi bom o seu relato, conselheiro Zé Fernando, porque houve um erro grave aqui. E ela, de fato, tem todo o direito de recorrer, porque se sair uma CAT para profissional, o CREA admite que essa profissional tem competência e habilidade para exercer a profissão. É claro, nós podemos a qualquer momento rever os atos, né? Assim que os advogados falam, mas são erros que não podem acontecer, né? Isso foi para a Câmara de Elétrica porque é engenharia de produção, beleza, tramitou certinho, né? Agora, nós temos que ter muito cuidado, eu sempre falei isso enquanto fui coordenador da CEAP o ano passado, quando formos analisar solicitação de extensão de atribuição, solicitação de título para anotação de responsabilidade técnica, porque os nossos dispositivos legais, eles são vagos. E se a gente percebe que não dá para poder analisar, ou que as informações são insuficientes, tem que fazer como você fez, José, encaminhar o processo ou para a CEAP, ou para a assessoria jurídica. Para a assessoria jurídica até menos, né? Mas a CEAP, ela se debruça em cima disso mesmo. Nós fizemos isso várias vezes no ano passado. Exatamente para que esse tipo de problema não aconteça. Porque olha para você ver, Manuel, o processo foi na elétrica, eles aprovaram a atribuição da menina, provavelmente o sistema o sistema não bloqueia, então ela foi lá e tirou a RT sem preocupar em exorbitância, porque se a elétrica falou com ela que ela pode fazer, ela não está exorbitando, né? Aí o processo foi feito pedido da CAT, foi a CAT para a Civil analisar. Chega a CAT para a Civil analisar, a Civil vai falar, mas peraí, essa profissional tirou uma RT numa área de atuação que ela não pode e está exorbitando. E fala para atuar por exorbitância. E como é que pode uma coisa dessa? Se a profissional tem uma CAT, aí ela pega essa CAT agora e esfrega na cara de novo e fala assim, mas como que eu tô exorbitando na minha atuação profissional se eu tenho uma certidão de acervo técnico ou uma manifestação da comissão de que eu posso desenvolver um trabalho?
Então, esse tipo de coisa... Pois é, mas ela foi para civil. O processo voltou para civil e a civil negou. É isso que aconteceu. Ele foi aprovado na elétrica, ele voltou para civil e a civil negou a certidão de acervo técnico da menina porque ela não tem competência e habilidade para trabalhar com a limpeza urbana e, de fato, não tem. Isso, exatamente. E foi para a Câmara e a Câmara negou. Aí como é que pode uma coisa dessa? É um cuidado que a gente tem que ter, todas as câmaras têm que ter muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Pois é, Tiago, mas aí a gente tem que dar uma olhada no que a CAT, no que a elétrica considerou ele na CAT. Porque ver se a RT dela está compatível com o que foi aprovado na CAT da elétrica e mecânica. Pode ser que seja parcial e ela anotou uma RT, e nessa RT que ela anotou tem algo que está exorbitando o que foi concedido à CAT. Gostaria só de fazer uma complementação, gente. Se passou lá na Câmara, e por ser sanitarista, né, e ainda é da disciplina que eu ministro, então, na minha área de conhecimento mais profundo, então eu tenho essa preocupação, inclusive no parecer da Câmara, não, óbvio que a engenharia de produção, ela tem suas limitações, ela poderia trabalhar com limpeza urbana, ela poderia emitir uma CAT na área de limpeza urbana, nos assuntos relacionados à engenharia de produção, por exemplo, se ela pedisse uma RT com relação à logística de frota, organização da empresa, e tudo bem, aí ela estaria dentro da distribuição dela. Ela meteu uma RT global como responsável técnica do serviço todinho de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Palmas, então está lá varrição, está lá catação, está lá o aterro sanitário, está lá o coleta, transporte, está tudo, gente. E aí ela não tem, ela está exorbitando. Então desde o início, tinha que desbloquear a RT dela. A falha foi ampla, né? Depois a falha de ter ido para as câmaras, a gente, enquanto câmara separada, a gente tem que ter essa humildade e clareza de enxergar, olha, isso daqui pode ser de outra câmara, então vamos mandar para outra câmara também. Às vezes fiquei na dúvida, prega pelo mais simples, manda para as duas câmaras, eu vou dar o parecer e também no meu parecer eu solicito que seja solicitado o parecer da Câmara de Civil, de Agronomia, porque eu acho que são assuntos relacionados, e aí a gente se blinda para evitar esse problema que o Tiago falou. Então, lamentavelmente, isso daí provavelmente vai para um processo jurídico, porque tem outro processo ainda, eu acredito, né, que é a anulação, gerou a anulação da RT, né, por isso vai gerar essa anulação de RT para anular a CAT, e a gente vai ter que corrigir o erro que nós fizemos. E provavelmente isso vai parar na justiça, e ela obviamente vai poder pedir danos materiais e morais se a cabeça do juiz não entender que ela está certa. E assim, só para observar, gente, esse tema ele é muito importante, porque uma CAT dessa, ela é extremamente valiosa no mercado, porque ele é um serviço que é caríssimo. A limpeza urbana numa cidade de 300 mil habitantes como Palmas, ela vai ter capacidade de concorrer à licitação em mais de 1.000 cidades no Brasil com uma CAT dessa. Então, ela só enquanto responsável técnico para ir para uma licitação dela, ela vai cobrar 10, 15, 20 mil reais só por ter uma CAT dessa. Entendeu? É óbvio que ela vai lutar para ter uma CAT dessa. Então, a gente, obviamente, tem que entender, tá, que isso daí vai à frente, porque a empresa pode contratá-la, né? Se a empresa contratou para ela desenvolver um serviço na qual ela é responsável, isso, obviamente, o CREA está para isso, né? A empresa não deveria ter contratado engenheiro de produção para ser responsável técnico do serviço de limpeza de Palmas. Só que essa contratação já foi errada desde o início, não sei se vocês lembram, né? Essa contratação da Valor Ambiental é aquela contratação da Prefeitura de Palmas, que foi em regime de urgência, porque teve aquele problema do Cachoeira e ficou aí um mandato todinho, não reviu, e até hoje nós estamos há quase 10 anos sem licitação de Palmas, porque a Prefeitura de Palmas não consegue fazer um termo de referência decente para licitar o serviço. Mas isso aí é conversa de boteco, depois eu conto para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, mas uma CAT dessa é caríssima no mercado. Então, vocês conhecem o Sarrei, um cara profissional demais.
E a gente debate muito isso. Essa questão dessa profissional foi muito debatida. Eu não recordo que a gente dê essa aprovação. A gente, no caso, eu acho que a gente até pediu anulação, porque eu também sou engenheiro ambiental e sanitarista. Eu também sei o que ela podia fazer ou não. Isso aí foi debatido lá. A gente não chega lá e dá CAT para ninguém, sem a pessoa ter suas devidas funções e profissões regulamentadas no contexto dela. Aí é por isso que eu tô curioso para ver isso, porque para mim é surpresa. Sinceramente, que a gente está aprovado. Porque essa moça aí, que era da prefeitura aqui de Palmas, que era engenheira de produção e ela ser responsável pela limpeza urbana, a gente não tinha aceitado. Zanata, não entenda mal a minha colocação. Eu jamais falei que houve qualquer negligência lá na Câmara. Eu estou dizendo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que o Manuel mais o Thales falou ali, isso acontece mesmo, né? O profissional, ele faz uma consulta assim, eu quero saber se eu posso fazer inventário florestal. Aí você responde assim, pode. Aí ele vai lá e tira um ART de manejo completo, né? Manejo de silvicultura exótica. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De fato, o processo foi diligenciado, né? Então depois nós vamos ter a oportunidade de vê-lo na íntegra. Mas o que pode ter acontecido é isso mesmo, né? Talvez vocês terem analisado, segregado um monte de pedido que ela fez, selecionado as atribuições que de fato ela pode ter, mas na hora de tirar a RT ela assumiu que falou, não, eles falaram que eu posso ter isso, 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 eu acho que aqui inclui, eu assumo a responsabilidade e tiro, e de fato exorbita se assim ela tiver feito, e é o que pode ter acontecido, né? O que eu digo é o seguinte, sempre que a gente pega um processo que gera qualquer tipo de dúvida, né? É claro, o conselheiro se debruça sobre o processo, mas a SEAP está aí, entre outras coisas, para isso mesmo, né? Para poder fazer uma investigação profunda de atribuição e dar o suporte, como a Cleonice acabou de fazer o relato dela ali. Né? Então, assim, não entenda mal, eu não quis dizer em momento nenhum que houve negligência da Câmara na hora de analisar, não. É um cuidado que a gente tem que ter, porque tem profissional que é esperto mesmo a esse ponto. E complementando aqui, porque, olha só, conselheiro, nós estamos aqui já nos resguardando para um futuro problema judicial. Por isso que nós não estamos colocando aqui em cash a sua competência, nem a competência da Câmara que estava julgando o processo. Porque a gente tem que colocar aquele citando ali, porque quando o juiz pegar se ele, porventura, vier pegar, então já tem alguma coisa para a gente, algum elemento para o nosso jurídico se blindar aí, né? Então a gente já está montando essas peças. Por que eu fiz antes? Eu fui também no Gleito, fui conversar com o doutor aqui, doutor Robson. Então a gente já queria encaminhar direto isso aqui para Brasília, para a SEAP. Aí, por orientação aqui do Aurélio, a gente vai primeiro fazer essa solicitação para a SEAP daqui, com o parecer conjunto ao parecer do jurídico. Outra coisa que eu tenho que falar para o senhor, vocês colocaram, sim, uma ressalva. Por isso que eu estou falando, nós não estamos aqui para apontar dedo e achar culpados do processo, não. Vocês colocaram lá que era para ela substituir essa RT e colocar no âmbito de engenharia de produção. Só que, o que aconteceu? Em determinado momento aí, essa informação, acho que ela se perdeu, alguma coisa assim, acho que está lá na assessoria de câmaras, porque esse processo, apesar dele ser 2019, talvez ele foi naquela época que já passou, já não precisava de passar a CAT pela avaliação da Câmara, né? Já dava direto lá pela assessoria, certo? Então, houve um lapso aí nesse período aí que a CAT dela saiu. Com uma RT em mãos, ela solicitou a CAT e a CAT saiu, com essas atribuições. E ela saiu com mais 4 ou foi 5 engenheiros civis. Tá?
microfone. Aqui, ó, na data do 9/6/2020. Vamos dar uma olhada lá se é a CAT ou é o atestado. Mas aqui, o processo foi julgado no dia 9/6/2020 pela Câmara e decidiu pelo indeferimento. Depois, dia 27/8/2021, a Câmara de Engenharia Civil, Geologia e Minas e Agrimensor também julgou pelo indeferimento. Então, vamos... Não, aqui aqui, ó. Prezado profissional, a Câmara Especializada de Engenharia, Mecânica, Metalurgia, decidiu a solicitação. A Câmara de Elétrica, ela liberou a RT. Agora, por que ela... Mas a gente não entra para ver o que a Câmara coloca lá. Mas agora vamos voltar lá naquele processo, né? Vamos ver. Não, aí não vai ter o relato da Câmara, não. Mas aqui também não tem a CAT, não. Vai lá. Não, o relato das câmaras é um, mas agora a CAT é outra coisa. Não, esse aí é o atestado. Aí é o atestado que ela protocolou. Agora vai para cima. Não, esse aí vai para cima, vai. Vamos lá em cima. Essa aqui ela que colocou isso. Volta lá. Ela está querendo a CAT. Ela apresentou o atestado aqui. Não, atestado é qualquer... Até eu lhe dou um atestado. Sim, ela está querendo a CAT. Aqui ela está querendo a CAT. Ela não tem CAT. Para desencorajar ela a ir para o jurídico, entendeu? Então, enfim. Bom, ok, gente, esse processo era só para vocês, para dar ciência aí, né? Ele foi para diligência, tá? Foi para a SEAP conjunto com uma assessoria jurídica, ok? Próximo item. 4.12 foi também. 4.13. Relator Paulo Roberto. Processo número 5111/2020. Item 4.13. Interessado Luana Torres Barros. Assunto de fiscalização de obra. Boa tarde a todos. Serei breve aqui no relato. O relato é um acobertamento, tá? Na data do dia 20/2/2020, foi atendida a diligência de protocolo de denúncia número 613/2020, com visto em loco, onde constatou-se a execução da seguinte obra: serviços de engenharia com vistas à reforma da unidade de atenção especializada em saúde São João Batista, no município de Taguatinga. Descrição da placa da obra, tá? Está escrito isso na placa da obra. Verificou-se no local que não havia placa de obra com a identificação dos responsáveis técnicos pelo serviço
e nem das anotações de responsabilidade técnicas correspondentes. Desta forma, em pesquisa no CITAC, foi verificado o registro da RT-TO 2018-01-53233, registrada no dia 27 de junho de 2018, em nome do profissional Luan Torres Barros, registro número 307397/D-TO. Nessa abordagem, o encarregado da obra, o senhor Joaquim Miguel Vieira, informou não ter consigo o livro de ordem, ou o diário, né, de obra, bem como não conhecer o profissional supramencionado, Luan, o engenheiro Luan, identificando como responsável técnico, conforme a apresentação do cartão corporativo da empresa, o profissional civil Brenner Amorim. E este próprio Brenner confirmou seu acompanhamento, assinando a ficha de averiguação e participação profissional. Novamente, foi feita a pesquisa no CREA, né, e foi constatado que este profissional não possui ou não possuía anotação de ART da referida obra, porém possuía vinculação com a empresa executora, a BMA Engenharia Limitada, anteriormente denominada Master Construções e Locações Limitada, a qual é identificada como executora dos serviços conforme o contrato número 004/2018, constatado em pesquisa no Diário Oficial. Então, em conformidade com a lei número 5.194, de 24 de dezembro de 1966, artigo 6º, a linha C, que cita: exerce legalmente a profissão o profissional que empresta seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos. E considerando os fatos observados, constata-se que há indícios de acobertamento profissional por razões da anotação de responsabilidade técnica, sem a devida participação do profissional nos trabalhos e conforme a ficha de averiguação de efetiva participação em nome profissional que, de fato, acompanha a referida obra. A análise geral, né? Foi constatado que o profissional, o engenheiro civil Brenner Amorim, não possui anotação de ART desta obra, porém possui vinculação com a BMA Engenharia, né, anteriormente denominada Master, a qual é identificada como executora do serviço. O profissional exerce ilegalmente a profissão porque ele empresta seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras da obra e serviços em sua real participação nos trabalhos. Fundamentação é a lei número 5.194, 24 de dezembro de 1966, artigo 6º, a linha C, que ela cita essa incongruência, né? O meu voto ele é favorável à aplicação integral da multa. Em discussão. Tiago aqui, Lazari, por favor, microfone. Paulo, parabéns pelo seu relato. Foi o primeiro? Não. O primeiro relato? Ó, o primeiro relato, parabéns. Acobertamento, isso é acobertamento, Paulo. Acobertamento está sendo muito discutido no CONFEA. Inclusive, acobertamento devia ser autuado e o sujeito devia ir automaticamente para a ética profissional. Ele devia ser autuado e devia ir para a ética profissional, porque acobertamento é um negócio que nós temos que banir. Inclusive, no plano de trabalho das coordenações nacionais, acobertamento está na elétrica, está na civil, está na agronomia, para nós identificarmos quais são as ferramentas e os instrumentos que nós temos nos CREAS para combater isso aí. Na agronomia, então, é fenomenal a quantidade de acobertamento que a gente tem. Então, parabéns pelo seu relato, pela manutenção da pena da multa. Eu sou totalmente favorável também. Desde a placa ao profissional e ao acobertamento desse profissional por fim, né, que é o Brenner. Também quero parabenizá-lo, nobre conselheiro Paulo, pelo relato, né? E eu só não entendi se ficou essa questão aí desse acobertamento no seu voto, encaminhando para processo de admissibilidade na ética, né? Porque é como o conselheiro Lazari falou, a gente tem que banir, e quando a gente pega esse tipo de situação, a gente tem o poder aqui de mandar direto para a ética, porque nós já estamos dando a admissibilidade. Tá? Esse meu questionamento é só esse, que eu não entendi se ficou bem claro isso aí no seu voto, tá? Obrigado. Na realidade, quando eu fiz o relato, eu observei antes que mais 6 conselheiros já tinham feito também a avaliação.
Então, como é o primeiro relato, eu fui crítico na minha avaliação, independente da posição dos demais. E eu observei que nem os demais, que já têm alguma experiência, citaram a Câmara de Ética, né, a questão de ética. Né? Então, eu só fiz o relato pela integralidade da multa. Mas e aí eu posso refazer e, se for posto em votação e for aceito, não há problema nenhum para mim recomendar o Conselho de Ética. Eu recomendo, assim como tenho certeza aqui que o Lazari também é de acordo com essa solicitação, né, Lazari? De a gente já poder fazer esse encaminhamento aí, a gente tomar devidas providências e, no mínimo, chamar esse profissional para uma oitiva e aí ele já começar a sentir um pouco da pressão da fiscalização nossa atuante aí. Mais alguém? Passamos então à votação. A favores, permaneça como está. Contrário, se manifeste. Abstenção? Nenhuma, ok. Mais um processo? Sim, presidente. Esse processo não é meu, é do engenheiro João Carlos Sarri, ele teve que se ausentar e pediu que eu fizesse aqui a leitura do relato do processo fiscal, protocolo 21/90 de 12.021. Qual é o item, por favor? O item? A pauta dele é 4.26, na terceira página da pauta geral. Ok, pode continuar. Relatório, breve e sucinto aqui. Na data de 5 de fevereiro de 2021, às 16 horas e 15 minutos, verificou-se por meio de fiscalização in loco de rotina o exercício de atividade de execução de obra residencial. No momento do ato fiscalizatório, foi identificado como responsável técnico o engenheiro Antônio Marquesan Guimarães Ribeiro, por meio de informações obtidas in loco, apresentação de projeto e placa de obra, porém não foi identificada a anotação de responsabilidade técnica referente à execução da obra residencial, conforme preconiza o artigo 1º da Lei 6.496/77. Da análise aqui do conselheiro João Sarri. Considerando que o auto de infração enquadrou o profissional por falta de anotação de responsabilidade técnica, ART, considerando que o profissional foi autuado e no grau de incidência, conforme capitulação no dispositivo legal, artigo 1º da Lei 6.496/77. Data de relatório de fiscalização em 5 de fevereiro de 2021. Considerando que o profissional foi notificado e não obteve sucesso na entrega da AR de notificação contida nas folhas 21 e 22 do processo, considerando que o auto de infração foi publicado no Diário Oficial, conforme contido na folha 25 do processo, considerando que o processo foi julgado na Câmara Especializada de Engenharia Civil e Geologia e Minas, e mantido a multa em valor máximo pela falta de manifestação do profissional, considerando que o interessado foi novamente notificado, desta vez com sucesso, via R, contido nas folhas 34, 35, 36, 37 e 38. Considerando o amplo direito de defesa do interessado, que manifestou nos autos, nas folhas 43 a 55 dos autos. Considerando que o interessado informe em sua manifestação falta de placa na obra, que não foi o enquadramento do auto de infração número 1093/21. Considerando que o enquadramento do auto de infração 1093/21 é claro e diz falta de anotação de responsabilidade técnica RT. Considerando que nesse mesmo ato de defesa o profissional insere a RRT número 000, sequência de 6 zeros, 97 18 501. Depois sequência de 6 zeros, 97 18 497, sendo projeto e execução. Considerando que nas informações da obra, como descrito na placa da obra, contida na local, nas folhas 14 e 15 dos autos, que indica que o profissional interessado, o engenheiro civil, Antônio Marquesan Guimarães Ribeiro, como responsável técnico da obra, considerando que o serviço de construção civil, as atividades privativas dos profissionais de engenharia civil devem ser anotadas a responsabilidade técnica conforme artigo 1º da Lei 6.496/77. Considerando que não consta nos autos a referida anotação de responsabilidade técnica do profissional de engenharia interessada no processo. Voto. Voto pela manutenção da pena de multa fixada no valor máximo nos termos do artigo 73, a linha A, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, por ter sido evidenciada a infração no artigo 1º da Lei 6.496/77. Conselheiro João Carlos Sarri.
Em discussão? Tiago, Nazário. Paulo, deixa eu ver se eu entendi. O sujeito, então, ele foi autuado por falta, o objeto, o auto de infração foi lavrado para falta de anotação de responsabilidade técnica por pessoa física. Isso. E na defesa dele, ele tratou de placa? Ele alega que a obra não tinha placa, né, e ele não havia também emitido a anotação de responsabilidade técnica, no qual ele foi autuado e em seguida foi mandado uma RT e não logrou êxito, né, a primeira R, anotação de recebimento pelos Correios. De novo, ele foi de novo notificado, aí sim, a RT... Tá, porque vamos lá. A falta de anotação de responsabilidade técnica é um auto de infração. Falta de placa é outra coisa. Tem duas coisas distintas. Aí, por isso que eu estou perguntando. O processo, ele é de falta de placa ou o processo é falta de anotação de responsabilidade técnica? Enquadrou o profissional por falta de anotação de responsabilidade técnica, considerando que o profissional foi autuado e no grau de incidência. Ele coloca aqui, data de relatório de fiscalização, considerando que o profissional foi sucesso na entrega. Então, eu li alguma coisa aqui que eu não li o processo. Qual que é o número do processo, Paulo? 551/2020? É o item 4.26 da pauta. 2190. Esse processo é do Sarri. Você só está lendo para ele. É por isso que eu vi que você assinou por ele no final aí. 2190. Fiscalização. Porque, ó, pra você ver, o tema aqui tá fiscalização de obra, né? Não tá a falta de ART e nem placa. Considerando que o auto-infração enquadrou o profissional por falta Isso. Mas aí a gente tem que ter a certeza de que de fato é isso, porque o que está me parecendo estranho é o profissional ter entrado com defesa por placa, né? E aí... Aqui, ó. Tem escrito aqui, sendo o projeto de execução, considerando que nas informações da obra, aqui está aqui, ó, como descrito na placa da obra contida, contida no local, folhas 14 e 15, que indica o profissional interessado, engenheiro civil Antônio Marquesino. Não, então então é falta de ART mesmo. Se tinha placa, então é falta de ART, porque ele tratou de placa na defesa sem fundamento nenhum. Não, então tudo bem. Se tinha projeto assinado por esse nome dele? Não. Só consta que havia placa com o nome do profissional, porém não havia a emissão da RT. Veja, eu quero colocar uma coisa para os conselheiros aqui. Esse é um negócio muito complicado. Porque, conhecendo o leigo, o engenheiro, e tem acesso aos seus dados, ele já fez um projeto para ele, posteriormente, o que custa esse cara pegar os dados do profissional e colocar na placa da obra dele? O que custa? O que ele solicitou? É isso? Pois é. Ele fez a defesa falando do quê? A defesa dele aqui... que não foi enquadrado a auto-infração, diz falta de anotação da responsabilidade técnica. Então, na realidade, é só a falta de anotação. Ele está reclamando porque ele foi, digamos assim, multado, né, por não ter apresentado, embora o nome constasse na placa, não consta a RT dele da obra. Está dizendo que não é ele o responsável? Não é ele. Mas consta aí, no seu relato aí, falou que... No relato falou que ele apresentou a RT depois. Sim. Gente, ele está falando que tem placa, que os dados... Tem foto da placa dele, né? Tem... Tá. Pelo que eu entendi é o seguinte, ele tem a placa de obra, certo? Identificou o nome profissional pela placa de obra, notificou ele, certo? Na primeira vez não notificou, foi a revelia, depois ele recorreu, que notificou ele, certo? Na defesa dele, ele falou que a capitulação da multa estava errada. Ele falou que tinha capitulado por falta de placa, e ele tinha placa.
Pelo que eu entendi do relato aí, certo? Ele não fez na defesa dele falando que ele não tinha ART. E ele foi multado por falta de ART, e não por falta de placa. Mais alguém? Pessoal, é o seguinte, outra coisa aqui, fecha às 18, um pouquinho antes desse o pessoal já vem avisar, então vamos dar uma acelerada, tá? Então, a discussão já acabou, vamos à votação. A favor, se permaneça como está, contrário, se manifeste. Abstenção? Duas abstenções, Thiago e Marcos. Thiago e Marcos. Ok? O próximo, tem mais algum senhor? Processo 4.17, Engenheiro Maurício Diamantino. Item 4.17, processo número 3546 de 2020, interessado Bruno Alves Freire, relator, engenheiro agrônomo Maurício Luiz Diamantino. Boa noite a todos. Conselheiro, eu posso pedir para relatar dois processos, uma vez que para ganhar tempo? Sim, por favor, fique à vontade, conselheiro. Que vou adiantar da hora, né, para que a gente possa ganhar tempo. O primeiro processo, 4.17, que é o 3546. (3546/2020) trata da falta de anotação de responsabilidade técnica pelo profissional Bruno Alves Freire. A fiscalização foi até o local da obra e lavrou o auto de infração 1307/2020. Foi feito aqui em Palmas, na quadra 600 Norte, Rua 12, QI 15, lote 27, sem número, no município de Palmas. O autuado ele apresentou a defesa. Na defesa dele, ele foi tempestivo, né? Ele foi informado no dia 12 de novembro de 2021 e fez a sua defesa tempestiva em 14 de novembro de 2021. E, nas suas alegações, ele fala que só tomou conhecimento dos fatos em 12 de novembro de 2021 com o recebimento do ofício número 437/2021 da Câmara de Engenharia Civil, datada de 20 de setembro, conforme a via R 3328-4091-BR, que foi entregue no endereço do profissional cadastrado no sistema. Interessante que ele faz alegação também que nos primeiros comunicados ele não havia sido localizado. E ele alega também que não está sendo assegurado, ou que não foi assegurado ao profissional, o direito de apresentar defesa perante as acusações que lhe foram atribuídas, uma vez que ele fora notificado da infração após a mesma ter incorrido em revelia e posteriormente julgado na Câmara. Não verificamos a RT de projeto e execução, ele só fez a sua defesa, alegou como se fosse assim, o não direito de defesa, apenas isso, e não apresentou RT. E dessa forma, nós votamos da mesma forma que a Câmara Especializada de Engenharia, né, pela manutenção da multa fixada no seu valor máximo. Discussão? Votação, a favor, permaneçam como estão, contrário se manifeste. Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. O outro processo, presidente, ele é exercício legal da profissão. Só para nós, o item e o processo.
é o processo 2095/2021. A fiscalização foi até a obra, né, e gerando o auto de infração 1591/2021 em nome da pessoa física, né? É o Paulo Vicente Ferreira. E quando ele tomou conhecimento do ofício da Câmara de Engenharia Civil, né, ele entra com a defesa alegando o seguinte, que, na verdade, a obra é da empresa dele. E foram tiradas ARTs. A RT número 2021-02-8937, referente ao projeto, registrada no CREA-TO em 26 de fevereiro de 2021. Também foi apresentada a RT número TO 2021-031-2541, referente à execução da obra, registrada em 22 de julho de 2021. O auto foi lavrado em 24 de fevereiro de 2021. Ele também coloca que, por conta da pandemia, houve alguns atrasos da Secretaria de Planejamento do município em conceder o alvará de construção, e por isso o retardo da obra. Mas ele apresenta também o alvará de construção número 2021-00094, emitida em 4 de março de 2021, pela Secretaria de Planejamento do município de Araguaína, em nome da empresa dele, que é a Pepita, acredito que seja Administração e Participação Sociedade Eireli, né? E em cima do exposto, eu coloco pela manutenção da multa fixada no seu valor mínimo, uma vez que a autuação se deu anterior à emissão das RTs. Em discussão? Eu perdi as datas. Foi realmente... Ele foi autuado em 24 de fevereiro de 2021, em nome de pessoa física. E ele informa que a obra é da empresa dele, né, da Pepita, Administração, Participação, Sociedade Eireli, né? Mas que ele providenciou que a obra sempre foi produzida, né, seu projeto de execução, por engenheiros. Só que a RT foi emitida posteriormente à data... É só da data que foi posterior. Que está aí é pessoa física, né? Pessoa física. Então, é o profissional. O Aurélio tem toda a razão com essa colocação dele. A multa não deveria ir para o profissional, a multa deveria ir para a empresa, né? Mas mesmo assim, quando um profissional ele é prestador de serviço de uma empresa, a multa ela vai para a empresa, né? Se a multa vai para o profissional, a gente exime a instituição contratante de qualquer tipo de erro. Nesse caso ele é o próprio dono, né? Mas a autuação deveria vir no nome da pessoa jurídica, no meu entendimento, não da pessoa física. Existe autuação. Foi antes, ele apresentou as RTs depois do auto. É isso que eu estava... A minha dúvida era essa aqui, entendeu? Ele foi regularizar com a RT da empresa. Ah, perfeito. Perfeito. Aham. Isso. Não, então perfeito. Então, em votação, a favor permaneça como está, contrário se manifeste. Abstenção. Aprovado por unanimidade. Mais algum processo? Não, né? Obrigado. O próximo é o 4.20, não é isso, César Augusto? Processo de número 23.36.37 de 2020, interessado Jederson Pulga, e o relator, engenheiro agrônomo César Augusto. À vontade, conselheiro. Boa tarde a todos. Com licença aqui para tirar a máscara, eu não consigo falar com ela. Boa tarde, membros da mesa, né, aos nobres conselheiros.
É o processo, o 2637 de 2020, né, onde é imputado um auto de infração ao pessoal autuado a conduta infracional típica do artigo 58, né, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, né, onde se o profissional firma ou organização registrada em qualquer conselho regional exercer atividade em outra região, ficará obrigado a avisar nela o seu registro. Então, o profissional ele é de Luiz Eduardo Magalhães e executou uma obra em Taguatinga, né, município do Tocantins. Né, então, esses fatos foram constatados através de fiscalização, né, e aí os fiscais viram que a atividade estava relacionada à prestação de serviço de elaboração de projetos de execução de uma edificação de 2 pavimentos, né, com finalidades para fins comerciais, uma área de 258 metros quadrados, aproximadamente, né. E aí, devido a isso, foi constatado, então, né, nessa visita, que ele não possuía o visto, né, registrado na jurisdição do CREA Tocantins. Então, a gerência de fiscalização notificou, então, vou resumir um pouco essa parte aqui, né, enviou a R, né, onde não foi recebida, né, por falta de, pela pessoa não constar mais no endereço, né, ao qual é o destinatário, né. O processo foi para a Câmara de Engenharia Civil, né, que viu que dentro do prazo de 10 dias a pessoa autuada não apresentou nenhuma defesa, né, então a Câmara de Civil, juntamente com seu relator, por unanimidade, decidiram, né, pela pena de multa máxima, né, de acordo com o artigo 73, a linha A, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, né, por ter sido evidenciada a infração do artigo 58, né, no caso, não ter visto no estado do Tocantins. A decisão foi tramitada, né, então foi a decisão da Câmara de Civil, da Engenharia Civil e Geologia, foi enviada via Correios, né, onde novamente o profissional alega ter se mudado desse endereço registrado como destinatário, e houve uma nova tentativa também de envio através de e-mail no dia 19 de outubro de 2021. Né? Esse e-mail, no corpo do e-mail enviado pela gerência técnica, havia solicitação que fosse acusado o recebimento dentro do prazo de 10 dias. Não houve essa comunicação e aí a gerência técnica decidiu por uma nova publicação no Diário Oficial no dia 6 de dezembro de 2021. Então, esse é o meu relato. Tá? O profissional entrou com uma defesa no dia 4 de fevereiro de 2022, onde ele alega, né, que foi dentro do prazo de 60 dias, né, então ele conseguiu apresentar a defesa, né, onde ele conseguiu, aí ele explica que conseguiu através da internet e viu que o nome dele estava constando no Diário Oficial, né, só para constar aí, né, e aí ele montou um processo, né, e em documentação anexa a esse processo, então ele pegou, né, a partir do momento que ele soube da informação, ele ligou para o CREA, né, que foi devidamente orientado a fazer o seu registro, o visto, né, do seu registro aqui no CREA Tocantins, e a emissão de um RT dos serviços prestados no estado de Tocantins. Então, eu chamo a atenção para essa última frase aqui desse parágrafo. Tá? Aí, ele anexou, né, no processo, uma RT de número TO 2022-034-4348, que ele registrou e pagou. Né? E essa RT consta nos autos, está lá no processo. Mas, a pedido da gerência técnica, houve uma solicitação de correção do valor. Então, pode ser que ele tenha preenchido de forma errônea, né, a RT. Então, ele colocou no valor da obra, ele colocou R$1. Ou ele esqueceu o preenchimento, né, eu não sei, aí fica difícil da gente entender. O profissional, então, emitiu uma nova RT, né, então ele já corrigido com o valor,
E aí a nova RT gerada é a TO 2022 034 9157. Mas no processo ele anexou a RT de rascunho, né? O que não comprova o pagamento da RT. Aí eu fiz uma consulta ao CITAC, né, no dia 7/3, onde ainda não havia confirmação de que o documento havia sido pago. E dessa forma, ainda permanecendo a falta de regularização do fato quanto à emissão de RT. Mas o registro profissional da inatividade no Estado, que é o fato gerador da infração, né, ao qual ele foi atuado, houve a regularização, né, confirmada com a consulta no CITAC, né, e até mesmo pelo fato de que o profissional emitiu um RT, né, mas com erro de preenchimento, né. Então, é o meu parecer, né, então considerando, né, que de acordo com o auto de infração, a pessoa autuada exerceu a atividade de prestação de serviço de elaboração de projetos, né, edificação com 2 pavimentos, uma área de 258 metros quadrados no município de Taguatinga. Considerando que os profissionais registrados em qualquer conselho regional que exercer atividade em outra região ficará obrigado a avisar nela o seu registro, conforme estabelece o artigo 58 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e havendo infração a esse dispositivo legal, estão sujeitos à aplicação de multa prevista no artigo 73, alineada à mesma lei. Considerando que a pessoa autuada foi devidamente notificada do auto de infração, né, sendo que, no entanto, não apresentou no prazo, a defesa no prazo de 10 dias, né, então, nesse prazo não houve defesa, considerando que a pessoa autuada foi devidamente notificada do auto de infração no dia 6 de dezembro de 2021 e apresentou defesa dentro do prazo de 60 dias. Né? Decisão proferida pela Câmara Especializada, aqui no prazo de 60 dias. Considerando que o auto de infração foi lavrado em observância às informações mínimas, né, dispostas no artigo 11 da Resolução 1008 do CONFEA, e que não consta violação dos princípios de ampla defesa do contraditório. Considerando que não consta nos autos a informação de que a pessoa autuada tenha sido penalizada preteritamente pela infração consignada no auto de infração de forma que presumo que ela é primária. Considerando, observações minhas, que no dia 7/3 ainda não havia confirmação de que o documento RT havia sido pago, e dessa forma ainda permanecendo a falta da regularização do fato quanto à emissão de RT, mas o registro profissional em atividade no Estado, fato gerador da infração, houve a regularização confirmada, com a consulta no CITAC corporativo e até mesmo pelo fato que o profissional emitiu RT, mas com erro de preenchimento. Considerando a condição de primariedade da pessoa autuada e que o fato gerador da infração foi regularizado por meio de registro junto ao CREA, fato esse atenuantes no critério de aplicação de multas. Voto pelo acima exposto, voto pela manutenção de pena de multa fixada no valor mínimo, ela antes estava no valor máximo, nos termos do artigo 73, né, da linha B da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Por ter sido evidenciado infração no artigo 58, falta do visto, dessa mesma lei, tendo em vista a condição de primariedade da pessoa autuada e regularização do fato gerador da infração. Esse é o meu relato. Em discussão, se tiver algum apontamento, eu peço que os conselheiros sejam breves, tanto na pergunta quanto na resposta, ainda tem 2 relatos aqui do Thiago Lavares. Ele regularizou a questão de ter aqui no CREA Tocantins o visto. Mas não está comprovado o pagamento da RT. Isso daí aí teria que esperar um tiquinho e colocar para fiscalização de novo. Eu até entendo, essa dúvida, eu fiquei com essa dúvida, até mesmo devido a semana ter sido muito apertada, eu não consultei os demais conselheiros, mas a gente tem que se ater, na minha opinião, ao fato gerador. O fato gerador da multa
é o fato dele não ter realizado o visto no estado de Tocantins. Entendeu? Então, mas eu deixei bem claro no meu relato, está explícito aqui, eu reforço várias vezes no meu relato, que ele regularizou o fato gerador da multa, mas a falta de RT ainda ele tem que regularizar. Então, está bem claro aqui na decisão, até mesmo por tendo em vista aí a própria fiscalização, continuar, né? Continuar e dando um andamento aí na fiscalização desse processo. Eu concordo com o conselheiro César aqui. Eu acho que foi sim regularizada a situação, né? Gerou a RT, um erro com ressalva, mas foi gerado. Ele fez atendeu, né? Assim dizer. Não, foi assim. Ele fez o visto, tirou a RT. A RT foi paga, só que o setor de assessoria de RT voltou a RT porque o valor da obra foi anotado errado só. Né? Não, é igual aquele negócio de serviço, né, cara? Isso aí eu já tive, já teve RT minha que voltou. No meu caso aqui, eu sou responsável até pela empresa. Por exemplo, eu faço o RAL. O RAL que eu faço, eu não recebo nada por ele. Para constar na RT é R$1 a minha RT. Mais uma. Eu me ative, assim, essa observação também, eu fiquei em dúvida por conta do valor, né? Mas eu me ative principalmente a questão do fato gerador. E aí fica aí, né, até a dúvida. Mas, assim, o que consta? Qual foi a atuação? O que está dentro do laudo da fiscalização? No momento que ele realizou a fiscalização, está bem claro aqui no relato da fiscalização que foi o artigo 58. Falta de RT, se eu não me engano, é o artigo 54. Então, eu me ativo, é isso. Okay. Encerradas as discussões, em votação, a favor permaneça como está, contrário se manifesta. Abstenção? Aprovado por unanimidade. Obrigado, conselheiro. Só esse o seu. Agora, os processos do Thiago Lazário. O processo está no item 4.21, processo número 434/2021, interessado Expedito Leite Mourão, e também o processo número, que está no item 4.23, processo número 112 de 2021, interessado Moeda Engenharia Limitada. À vontade, conselheiro. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a autorização desse plenário para eu relatar os dois processos juntos, porque trata de falta de placa. Um pessoa física, outro pessoa jurídica. Pode ser, pessoal? Beleza. Então, tanto o processo 434 quanto o processo 112 trata de falta de placa, o processo 434, pessoa física, o processo 112, pessoa jurídica. Então, o fiscal do Conselho esteve em duas obras, um objeto de cada auto de infração, identificou a obra, mas não identificou a placa. Todos os dois processos foram julgados à revelia na Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas. Todos os dois com manutenção da multa máxima. Tanto a empresa quanto o profissional, é claro, com recurso ao Conselho, mas o profissional entrou com recurso dizendo que, a princípio, ele só era responsável pela parte do planejamento da obra e não de execução, mas apresenta uma foto, né, da alocação da placa na obra, tendo ele como responsável técnico. Então, ele assumiu a responsabilidade técnica e regularizou o auto. A empresa, a mesma coisa, né? Colocou que não sabia que tinha que colocar a placa e depois colocou a placa e regularizou o ato gerador. Então, tanto o processo de falta de placa de pessoa física quanto falta de placa de pessoa jurídica foram a multa reduzida para valor mínimo. Tá? É isso. Em discussão? Passamos então para a votação. A favor, permaneça como está. Contrário, se manifestem. Abstenção? Aprovados por unanimidade. Obrigado, conselheiro. Presidente José e Daniel, que já está em mesa, eu vou precisar me retirar agora, eu preciso buscar os meus filhos na escola e vou deixar o Túlio na fisioterapia ainda.
Eu só gostaria de pedir, presidente, rapidamente, em dezembro do ano passado, teve uma decisão PL já tratando do CEP, do Congresso Estadual de Profissionais, e já existem algumas diretrizes que a comissão já poderia adotar para nós darmos início ao trabalho, né? Então, já tem a parte financeira definida e já foi definido no plenário do CONFEA também que nós temos, no máximo, 90 dias para executar as nossas ações e ter condição de pegar o dinheiro que o CONFEA tem liberado para a gente, para nós desenvolvermos o CEP. Então, eu gostaria de pedir que na próxima plenária, que vai acontecer na semana que vem, que fosse trazido para a comissão pela gestão, que a gente já tem, né, de decisão PL, para que a gente já possa marcar as primeiras reuniões, discutir junto à presidência como nós vamos pensar o CEP, muito estratégico aqui para o Estado, porque a SOEA vai ser em outubro. Então, nós temos que fazer o CEP no máximo em agosto, né? Nós temos aí o período, nós temos que encaminhar para o CONFEA 90 dias antes a proposta, então nós estamos em cima da hora. Nós temos que sentar e estruturar a proposta, montar o que nós vamos fazer e encaminhar para o CONFEA para a gente pleitear o recurso financeiro para dar conta de fazer o CEP aqui. Então, me parece que já existem algumas coisas liberadas aí. Eu gostaria que a presidência apresentasse para a gente aqui, né, porque o CEP envolve todos os conselheiros, para que na semana que vem a gente também já consiga agendar uma data de reunião e colocar para frente aí o Congresso Estadual de Profissionais, tá bom? Obrigado. Perfeito, conselheiro. Eu até recomendo a gente, de repente, daqui para lá, fazer uma reunião da comissão, porque a presidência tem que indicar 2 assessores para tal. Inclusive, hoje, eu só não trouxe o nome dos assessores, porque eu não posso fazer inclusão de pauta, porque eu preciso mandar o nome desses 2 também, urgência, para a equipe do CONFEA, já saber quem é o coordenador, quem são os membros, quem são os... E é bom a gente se reunir, porque a gente escolhe isso juntos, né? A gente pensa juntos aí nessas pessoas que podem assessorar, quem tem experiência, quem tem bagagem, né? É bacana. Combinado, vamos conversar. Item 4.22, foi feita a exclusão de pauta, é isso? Perfeito, conselheiro. O do João Paulo é o processo 4158 de 2021. Tá? Esse processo ele passou pela Câmara de Agronomia, foi feita a revelia, então foi dada a multa máxima, a empresa entrou com defesa e ela se regularizou. No caso, era falta de RT. E aí ele fixou a multa no valor mínimo, nos termos do artigo 73 da Lei 5.194, de 24 de 1966. Ele regularizou. Bom, sendo assim, passamos para a discussão. Não havendo inscritos para a discussão, passamos para a votação. Favoráveis para a comissão, contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Encerramos o item 4 da nossa pauta. Hoje, nós estamos um pouco em cima do horário. Algum conselheiro tem alguma... Eu já vou abrir para todos de maneira mais ampla, se algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra. Por favor, microfone, Manuel. Parabenizar aí o Dia das Mulheres, né? Ontem, Dia Internacional das Mulheres, por isso eu vim de rosa para homenagear vocês, né? Você nem percebeu, né? Mas parabéns às mulheres. Nós não vivemos sem vocês, né? É um mal, não é mal. Graças a Deus, vocês fazem parte de nossas vidas. Perfeito, Manuel. Roubou a minha fala, porque eu ia deixar os senhores falar primeiro, mas queria parabenizar a comissão, o Comitê Mulher, que ontem foi feito lá dentro da FERPAM um evento, um café, um bate-papo, e mais do que tudo isso, elas tomando a liderança, tomando a frente, por mais que a presidência da assessoria, a iniciativa é toda delas. Então, aqui as representantes, as 3 representantes, Leonice e Lucilene. E aí, parabéns pelo evento de ontem.
Eu até gostaria de depois pedir que vocês viessem aqui na frente para a gente poder bater uma foto com os conselheiros e para a gente poder oficializar essa homenagem aos senhores. Vamos só ver se tem mais algum conselheiro querendo fazer uso da palavra para a gente poder fazer o encerramento. Mais algum conselheiro? Bom, não tendo mais nenhum inscrito, novamente, hoje tivemos assuntos extremamente sensíveis e mostra a maturidade dessa plenária ao estar tratando de assuntos que não podem ser empurrados para debaixo do tapete, mas que devem ser tratados com muita responsabilidade, né? Então, parabéns a todos pela maturidade que o Conselho demonstrou no dia de hoje. Maturidade para poder decidir sim ou não, para maturidade para poder movimentar, essa que é a ideia. Parabéns pela maturidade da democracia dentro do CREA Tocantins. Sendo assim, dado por encerrada a nossa plenária de hoje, gostaria que as mulheres, por gentileza, viessem aqui na frente para que a gente possa fazer uma homenagem a vocês, simbólica, simplória, mas de coração.